sinta sobre essa questão. Muito bem, João Moura. Muito boa pergunta, meu caro amigo Wigner. O benefício assistencial chamado BPC, Benefício da Prestação Continuada, que é regido pela Lei Orgânica da Assistência Social LOAS, né? Ele é muito comumente chamado de aposentadoria para quem nunca contribuiu. Embora não seja uma aposentadoria, ele é assim conhecido popularmente. Esse benefício ele é pago ao idoso, mas não é qualquer idoso. Tanto homem quanto mulher tem que ter 65 anos de idade e tem que ser pobre. O que é ser pobre? A sua família não dá conta de te sustentar, certo? Esse benefício é pago também para o deficiente. O deficiente ele não precisa apresentar a idade, basta apresentar a situação de deficiência, mas também tem que apresentar a situação de pobreza, ou seja, a família não tem condição de sustentar. É possível quantificar isso? O INSS estabeleceu que para identificar a situação de pobreza, pega a renda familiar, pai, mãe, irmãos, né? Cunhados, primos não entram nesse cálculo, é um erro muito comum. Pega a renda familiar e divide por 4 ou pela quantidade de pessoas. Cada pessoa da família tem que receber menos de R$ 170 por mês. Então, uma família onde a renda familiar dividida pelos membros dá menos de R$ 170 por mês, eles estão enquadrados na condição de pobreza. Existe sim, por meio judicial, de reverter essa situação, porque nós sabemos que é quase impossível uma família sobreviver com R$ 170 por mês por membro da família. Então, judicialmente, é possível reverter essa situação e acabar conseguindo a concessão do benefício para algumas pessoas. O LOAS, ele é um benefício que está administrado pelo INSS, mas não é um benefício previdenciário, ele é um benefício da assistência social, ou seja, não requer um pagamento mensal para ter acesso. Qualquer pessoa tem acesso, desde que se enquadre na condição de idoso e pobre, deficiente e pobre. Priscila. Então, vou fazer agora uma pergunta que está gerando muita polêmica atualmente, que é sobre a reforma da Previdência. Quer que você me diz sobre a necessidade dessa reforma, que a gente escuta tanto falar sobre o rombo na Previdência, se isso realmente existe. O que é que você tem a falar sobre isso? No nosso país, muito boa sua pergunta, no nosso país, nosso sistema previdenciário ele é de repartição simples. O que é isso? Tudo que arrecada no mês de setembro, paga-se no mês de outubro. Não fica dinheiro capitalizado para as próximas gerações. Tudo que se arrecada é feito o pagamento. A reforma da Previdência, ela visa corrigir isso também. A reforma apresentada pelo Temer, que não passou, ela tinha pontos que, na minha ótica, seria bem prejudicial para algumas famílias. Mas a reforma é necessária. Por quê? Nós temos um país que vem mudando dia a dia, as leis precisam abranger as novas ocorrências sociais e a reforma da Previdência ela é feita também por meio de lei, ela precisa ser atualizada. Assim como a reforma trabalhista trouxe diversos pontos que a sociedade entendeu como prejudiciais, também trouxe pontos benéficos, né? A pessoa que trabalhava de modo intermitente passou a ter direito ao plano de saúde, carteira assinada. A reforma da Previdência também. Nós temos pontos divergentes de opinião? Temos. Ou um ponto de bastante divergência. Se vai poder acumular ou não a pensão por morte, se o benefício assistencial vai poder ser menor que o salário mínimo ou não, se a pessoa quando se aposenta vai ter direito de contribuir para melhorar a aposentadoria ou não, são pontos que nós gostaríamos de ver realmente debatido. Porém, toda reforma traz um medo, toda reforma traz aquele receio de vamos perder direitos. De fato, toda reforma, ela traz, sim, limitações. Por quê? Nós temos situações no nosso país em que pessoas que já morreram continuam recebendo através de seus familiares indevidamente. A reforma vem para inibir isso. Nós temos pessoas que estão se aposentando como rural, que na verdade nunca foram trabalhadores rurais. A reforma tem que corrigir isso. Nós temos situação em que as pessoas estão recebendo um valor menor do que
pagou quando estava na atividade, precisamos corrigir isso. Uma das reformas, dos pontos apontados pelo novo presidente é justamente esse. Ao invés de todos contribuir para uma grande conta, seria limitar, cada um contribuir em sua própria conta. Essa é uma modalidade que já existe na forma da aposentadoria privada, que é chamada complementar. Ela é dessa forma, de forma linear. Então, a reforma, ela é necessária? Sim, é necessária. Sobre o rombo, existe o rombo? O rombo, ele está diretamente associado aos grandes pagamentos previdenciários, né? Aquele pagamento pontual e pequeno feito por nós, ele consegue sim suportar a próxima geração. Só que nós estamos em situações diversas no país. As pessoas estão vivendo mais, recebendo por mais tempo e a população mais nova está demorando a entrar no mercado de trabalho. No tempo do João Moura, ele me corrija se eu estiver enganado, a pessoa com 18 anos já estava no mercado de trabalho há muito tempo. Hoje, uma pessoa, ela sai de casa para trabalhar, do leito familiar para trabalhar com quase 30 anos, ele fica estudando, fica terminando uma graduação, uma pós-graduação, quando vai se inserir no mercado de trabalho, 10 anos, 12 anos após a geração anterior. Isso está dificultando a manutenção do pagamento de quem está aposentado. Então, existe um rombo? Existe. Por diversos fatores. As grandes empresas, elas não pagam como deveriam. As pessoas que estão trabalhando informalmente, elas não estão pagando, né? Nós temos exemplos de um camelô, um comerciante que ganha R$2.000 por mês, e temos também comerciantes que vendem carros e casas que chegam a ganhar R$10.000 por mês. Essas pessoas não estão contribuindo. Isso contribui para o rombo, né? O chamado rombo. O que é o rombo? Tudo que se arrecada não é suficiente para pagar. Este é o rombo. Marcelo Mendonça. Bom, tem uma questão que é muito debatida hoje, que é em relação às novas formas de família. Que antigamente a pessoa casava, ficava com a mulher para o resto da vida. Já hoje as pessoas se separam e tal. E minha pergunta é em relação nesse sentido. Se é permitido dividir a pensão por morte entre a esposa separada de fato e a nova companheira? Muito boa pergunta, Marcelo. Quando uma pessoa chega ao meu escritório e pede para orientá-la sobre o divórcio, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: a senhora tem certeza que quer se divorciar? Porque o divórcio põe fim na relação de dependência econômica com o marido. Ela não põe fim somente à relação conjugal, ela põe fim à dependência econômica. A lei diz que quem tem direito ao benefício, pensão por morte, todo aquele que provar dependência econômica, sejam cônjuges, né, o esposo e a esposa, os filhos menores de 21, não é 18, é 21, e em caso, na ausência de esposa e filhos, os pais, os ascendentes, eles também podem pedir uma pensão. Mas o que acontece? O divórcio põe fim a essa relação de dependência. Então, a esposa divorciada, ela está dizendo claramente que ela não quer o benefício da pensão por morte caso o marido morra. Então, o que eu aconselho? Analise bem, a senhora quer pôr fim a essa dependência econômica? Não, eu quero me divorciar, mas não quero pôr fim à dependência econômica. Então, vamos fazer um divórcio de forma legal, seja no cartório ou no judiciário, e nesse divórcio nós temos que garantir uma mínima parcela de pensão para a esposa ou para os filhos. Essa parcela nos dá lá na frente o direito a uma pensão previdenciária. Voltando à pergunta dele, é possível dividir essa pensão? Sim, em uma, duas ou até mais 3 famílias. Dentro de um lar, de uma casa, ela já é dividida entre a esposa e os filhos menores, né? E quando nós temos a situação de 2 esposas, as duas, é lógico que as duas não são casadas porque a legislação não permite, mas nós temos 2 pessoas que têm uma relação conjugal reconhecida pelo direito civil e outra uma relação conjugal reconhecida pela união estável. Nós temos essa situação? Temos. É o caso de caminhoneiros, que tem uma mulher em cada cidade. Me desculpem os caminhoneiros, são só os fatos que nós temos. Essas pessoas, uma em cada cidade, elas vão ter direito ao benefício? Sim, tem um detalhe.
Só tem direito ao benefício quem provar dependência econômica e quem for ao INSS requerer. Quem vai primeiro, recebe primeiro. Quando todas as dependentes vão ao INSS, isso serve também para o homem. Caso a mulher venha a falecer, o homem pode pedir. A caminhoneira, cuidado, caminhoneira. Mas vamos lá, para o marido também serve. Quem vai ao INSS e pede, não vai ser um salário para cada. O valor daquela pensão será dividido de forma igualitária. Pois é, gente, o assunto de fato palpitante, mas o nosso tempo de televisão é assim, né? Mas faz o seguinte, tenho combinado aqui com o Bruno, manda a sua pergunta e a gente volta aqui e faz um novo programa, né? Tantos quantos se façam necessário. Eu sei que Bruno e a sua equipe estão sempre disponíveis e com esse empenho social de prestar esse serviço, tirar as dúvidas e esclarecer de um assunto tão pertinente na vida de todos nós. E desde já eu agradeço, meu querido amigo lá, como é que você diz, querido amigo, e não sabe o nome dele? É porque o nome dele é complicado, viu? Vigre, isso mesmo. Obrigado, Vigre, por essa participação em nosso programa, por esses esclarecimentos, por essas perguntas tão elucidativas. E a você, Priscila, nosso muito obrigado também, prazer conhecê-la. E o futuro advogado, mas essa pergunta não tem nada a ver com você não, né? Não vai querer muitas mulheres não, né? Essa é curiosidade. Ah, bom, fica então no ramo da curiosidade. Meu amigo Bruno, muito obrigado. Por nada, e irmão. as lentes estão à sua disposição para que você faça a sua mensagem final. João, sempre oriento aos meus clientes e às pessoas que eu tenho contato que não deixe para a última hora, não deixe para verificar no INSS a sua situação previdenciária, não deixe de consultar periodicamente o seu FGTS se você está trabalhando. Se você não está trabalhando, não deixe de contribuir, pois o único direito que você tem, a única garantia que você tem hoje é o INSS. Todas as previdências complementares, elas são complementares de uma previdência geral, que é o INSS. Então não deixe de contribuir se você exerce uma atividade econômica. Se é uma dona de casa, existe uma modalidade da senhora contribuir. Se é um estudante, existe uma modalidade para você contribuir. Tudo isso vai contando o tempo e a renda para a sua aposentadoria. Esse é o meu recado. Se precisar, busque um advogado, busque informações na internet, no número 135 com o INSS. Não deixe para a última hora, porque sai mais caro, é mais custoso quando se deixa para a última hora. Nós, músicos, pensamos que somos eternos, né? Esse romantismo de que nunca vamos ficar doentes, né? Nunca vamos precisar de auxílio. Bruno já pensa diferente, ele tem o pé no chão, não é, Bruno? Isso mesmo, João Moura. Eu tenho falado diversas vezes aos nossos colegas, principalmente ao colega João Moura, que existe sim a possibilidade de uma aposentadoria para o músico. É lógico que o músico que exerce uma atividade profissional, nós não estamos falando aqui do músico que não é um profissional, que não vive disso. Mas o músico que exerce uma atividade profissional, ele que a música é o trabalho dele, ele é um devedor do INSS. Isso é fato. Todo mundo que exerce uma atividade remunerada no nosso país, ele é um devedor do INSS. A partir do momento que você se torna um devedor e você contribui com o INSS, você passa a ser um segurado e você pode ter acesso a diversos benefícios. Se for, a mulher tem o salário de maternidade, para todos os outros nós temos pensões, aposentadorias e benefícios em caso de incapacidade. O que nós temos em especial para o músico? O músico, ele trabalha movimentos repetitivos, assim como o caixa do banco. O caixa do banco fica digitando no computador e adquire Lé. O músico, seja qual for o instrumento, nós sabemos que os movimentos são repetitivos. Nós temos o pianista que pode ter os problemas também nas articulações. Nós temos os que trabalham com cordas, que podem ter problemas também em ombros e algumas outras partes. Flautistas e diversos outros músicos. O que nós temos? Aparecendo a situação da doença e você sendo um contribuinte, você pode solicitar o auxílio-doença. Aparecendo uma situação de incapacidade total e permanente, você pode solicitar uma aposentadoria por invalidez. Ou, aparecendo a situação da idade
você pode solicitar a sua aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Tudo vai depender de como você está contribuindo para o INSS, se você está mantendo ativa a sua situação previdenciária. Então eu digo a você, o músico, o atleta profissional, o esportista, todos vocês, assim como eu, vocês devem sim manter um cadastro ativo no INSS e pagar a mensalidade, aquela contribuição mensal. Lembrando que essa contribuição ela não é individualizada, ela é para todos, mas no final você também será beneficiário. Eu estou trabalhando em um projeto que pode se transformar em um livro sobre as novas modalidades não contempladas pela lei. O que nós temos? Nós temos situações do esportista, o lutador de MMA. Observe a situação. O trabalho dele é apanhar ou bater, né? Ele entra no ringue e pode sair de lá desacordado, morto. O caso do Anderson Silva saiu com a perna mutilada. O que acontece? Dali, de imediato, ele já deveria fazer o requerimento de seu benefício previdenciário. Será que ele está contribuindo? Porque ele é um autônomo. Embora ele ganhe muito, assim como nós temos exemplos de jogadores de futebol que ganham em excesso, que não estão preocupados com o INSS, mas eles são devedores do INSS, porque eles estão exercendo a atividade remunerada. Mas vamos lá. Nós temos situações de pessoas que ganham pouco. Temos jogadores de futebol que ganham muito pouco e se acidentam. E quando se aposentam, quando chega a idade de se aposentar, talvez nem tenham vínculo com o INSS porque o clube não pagou. O clube não fez a retenção e pagou o INSS. O músico que não paga, quando chegar aos 65 anos, não vai ter direito, não vai ter acesso. O esportista, seja ele surfista, skatista, qualquer modalidade, lutador, todos eles têm que ter essa preocupação previdenciária porque a situação que nós temos hoje no país é simplesmente de exclusão total dos esportistas, do músico, do pintor, da esfera previdenciária, porque eles sempre trabalharam na condição de artistas e nunca se preocuparam em a contraprestação ao INSS. Vou manter o meu vínculo com o INSS. Então, o João Moura deve saber mais do que eu, que isso é corriqueiro. O estudo que eu fiz, ele é bastante abrangente nesse caso. Nós temos aqui, eu não vou citar o nome do clube, mas aqui no estado, diversos jogadores que estão na condição de aposentadoria, na idade de aposentadoria, estão recebendo LOAS, que é um benefício prejudicial. Ele jogou futebol a vida toda e hoje não conseguiu se aposentar. Aí ele tem que ir para o LOAS, que é o benefício assistencial, que é um benefício que não transmite para os herdeiros, um benefício que não tem 13º e é no valor de um salário mínimo. E isso é extremamente prejudicial. Pois é, que dica mais do que importante. E eu quero depois vir aqui conversar com o artista Bruno, porque essas telas que estamos vendo é o Bruno que pinta. Mas isso vai ficar para um outro programa, viu, Bruno? Ok. Vamos falar sobre o artista Bruno e agora também sobre o escritor Bruno Cirilo. Obrigado, João Moura. Lá no sertão desse homem é um cão chupando manga, viu? É, né? Obrigado, João Moura. Obrigado, querido, mais uma vez. E fica a dica para você músico, né? Para você artista de uma maneira geral, para você esportista, contribua. Eu já estou aqui, saí daqui devedor do INSS. Olha, não é boa coisa não, viu? Mas vamos ao apoio cultural e voltando de seguida.